Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1184 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1184 com 5 duplos. Primeiro jogo São Paulo e Náutico. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do São Paulo, nenhum empate e 2 vitórias do Náutico. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo, seco, coluna 1. Segundo jogo Retro Brasil e Fortaleza. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Retro Brasil, nenhum empate e 1 vitória do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Retro Brasil nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate Fortaleza, duplo fechado. Terceiro jogo Maringá e Atlético Mineiro. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Maringá nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Maringá e Atlético Mineiro duplo aberto. Quarto jogo Fluminense e Aparecidense. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Aparecidense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense, seco, coluna 1. Quinto jogo Botafogo e Capital. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Capital nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo, seco, coluna 1. Sexto jogo Ceará e Palmeiras. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Ceará, 3 empates e 9 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras, seco, coluna 2. Sétimo jogo Paysandu e Bahia. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Paysandu, 2 empates e 4 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Paysandu nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Oitavo jogo CSA e Grêmio. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do CSA, 2 empates e 2 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do CSA nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Nono jogo Novo Horizontino e Corinthians. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Novo Horizontino, 1 empate e 6 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians, seco, coluna 2. Décimo jogo Operário e Vasco da Gama. Nos últimos confrontos diretos nós temos
2 vitórias do Operário, nenhum empate e 2 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Operário nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Operário e Vasco da Gama duplo aberto. 11º jogo Brusque e Atlético Paranaense. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Brusque nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Atlético Paranaense, duplo fechado. 12º jogo Botafogo da Paraíba e Flamengo. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo da Paraíba nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo, seco, coluna 2. 13º jogo Criciúma e Bragantino. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Criciúma, 3 empates e 4 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Bragantino, duplo fechado. 14º jogo Cruzeiro e Vila Nova. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Cruzeiro, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.